Graça e paz, queridas, queridos que estão participando desse congresso, desse momento do congresso Mulheres Cheias do Poder de Deus. E agora, sobre o tema Mulher de Superação. E eu quero então alegrar-me com você e parabenizar você por ter tomado a decisão de participar desse congresso. Certamente você já foi imensamente abençoado e ainda tem muita coisa boa por vir por aí. Que o Senhor continue a falar com você e abençoar a sua vida e que você possa então vivenciar nesse tempo, de fato, uma superação em todas as áreas ou em diversas áreas da sua vida, em tudo aquilo que você precisar enfrentar e vivenciar essa superação. E no tema que nos foi dado especificamente, então nós vamos falar sobre mulher de superação no quê? Na vida devocional ou na devoção. E o texto que eu separei foi o texto de Jeremias, capítulo 29, verso 14, que diz assim: Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o início do 15 diz: E eu me deixarei, Deus diz, eu me deixarei achar por vós. Então nós vamos pensando na devoção, tentando compreender o que é devoção. Devoção por muito tempo foi associado e é associada ainda, à questão das disciplinas espirituais, leitura bíblica, oração, jejum, a busca constante, permanente e íntima de Deus. E nós queremos falar um pouco em relação a isso e trazer talvez alguns elementos um pouco mais novos, talvez. Eu não digo novo porque novo não existe nada novo, na verdade, debaixo do céu, mas talvez uma maneira nova para você, como tem sido para mim durante um grande período da minha vida, uma maneira nova de interpretar, de ver e de experimentar essa devoção, e que isso abra ainda, amplie mais ainda no seu coração o desejo de buscar a Deus inteiramente, porque todo aquele que quer experimentar a plenitude da vida que Jesus tem preparado para nós, prometeu vida abundante e conquistou essa vida por nós na cruz, todo aquele que quer experimentar isso precisa viver, precisa praticar a devoção na sua vida diária. Na verdade, ela é o combustível, que nos ajuda a superar todas as outras coisas. E devoção é um conceito que envolve pelo menos 4 atitudes diretas do devoto: contemplação, meditação, oração e apropriação. E eu quero falar sobre essas 4 ações do devoto nesse momento. E a primeira ação que a gente destaca então é o que? A contemplação. E contemplar é importante porque a contemplação começa a direcionar o nosso foco, começa a nos fazer olhar para o lado, para aquilo que realmente nós precisamos olhar. A contemplação, ela é o ato de você focar em algo até perceber os mínimos detalhes, as coisas mais mínimas e mais importantes daquilo. E o Salmo 34, dos versos 4 a 6, o salmista, ele faz um convite. Qual é o convite? Ele convida o devoto a contemplar o Senhor, para que seja iluminado. Contemplai-o e sereis iluminados, o salmista diz. E contemplação é exatamente isso, é uma iluminação, é um revelar de coisas que nós não veríamos se passássemos rapidamente por aquela situação, por aquela pessoa, por aquele objeto. Mas se contemplarmos, se focarmos, se olharmos profundamente, nós vamos aprender muito mais e conhecer muito mais. E o fato de nós olharmos e contemplarmos na devoção tem um objeto direto. A contemplação
é a contemplação de Deus, ou a contemplação é a contemplação da palavra de Deus, do que Ele fala para nós, do que Ele nos ensina, do que Ele nos desafia a fazer. E eu olho o Salmo 8, o salmista diz assim: quando eu contemplo os céus, as obras das tuas mãos, eu me pergunto, o que é o homem para que dele te lembres? O que é o filho do homem para que o visites? O salmista, ele contempla a natureza, a criação, e ali ele vê Deus, ele vê a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus. Ele vê como Deus na criação se revela tão grande, tão poderoso, e ele fala: como o Senhor pode lembrar de mim? Como o Senhor pode investir em mim, tão pequenininho e tão frágil? Ou seja, a contemplação nos mostra a grandiosidade de Deus e também nos faz ver o quanto nós somos frágeis e pequeninos diante disso. Contemplar significa observar atentamente, absorver tudo que nós pudermos daquele objeto contemplado, olhar com admiração, considerar seriamente dentro do nosso coração e da nossa mente sobre aquilo que vemos. E na devoção, a contemplação implica em quê? Em observar profundamente a pessoa de Deus, quem Ele é, como Ele age, quais são os seus atributos, o que Ele quis dizer especificamente naquela palavra, o que Ele traz para a minha vida. É notar os detalhes, é pensar na beleza de Deus, na santidade de Deus, na pureza de Deus, no amor de Deus. É imaginar, é fechar os olhos e imaginar que aquele Deus tão grande, tão profundo, está tão pertinho aqui, né, de nós, de cada um de nós, nesse momento em que nós buscamos compreender mais a sua palavra e mergulhar mais nesse tempo de superação. É visualizar promessas, palavras pela fé. É isso que é fé. Fé é a certeza daquilo que eu ainda não vejo, é a convicção daquilo que eu espero. Eu contemplo pela fé o objeto da minha resposta. Por quê? Porque eu conheço meu Deus, eu sei que Ele ouve a minha oração. Então a contemplação me leva a refletir em relação a tudo isso. A contemplação, ela traz para a gente esse momento de uma reflexão profunda e que nos faz então compreender que naquele momento em que eu busco a face de Deus, esse Deus que o salmista diz no Salmo 8, que fez todas aquelas coisas maravilhosas e que é tão maior do que o homem e que mesmo assim olha para ele, a contemplação faz com que você compreenda que Ele está bem ali, que Ele está bem ali ao seu lado e que Ele sempre estará, porque a palavra dele diz isso. Então, o primeiro ato do devoto é contemplar. É antes de entrar em qualquer outra coisa, parar e refletir, imaginar, sonhar acordado com o seu Deus. E o segundo ato é o quê? É a meditação. E como a gente tem ouvido falar sobre meditação nesses dias? A gente ouve falar sobre foco, que tem a ver com a contemplação, e ouve falar sobre o quê? Meditação. E muitos têm perguntado, crente pode meditar? Tenho ouvido muito essa pergunta. Meditação é para crente? E eu olho para a palavra e eu vejo quantas vezes Deus diz para o seu povo, para os seus servos, né? Para eles meditarem dia e noite, para eles meditarem profundamente na palavra. Quantas vezes Davi nos Salmos escreveu: a tua palavra é a minha meditação de dia e de noite. A meditação é sim para o cristão. A meditação é algo que realmente traz cura, transformação para a nossa alma, mudança do nosso estado emocional. Sim, é verdade.
Agora, talvez a pergunta certa a fazer não é se o crente pode meditar ou se a meditação é para o crente, mas é como o crente deve meditar. Como nós podemos, exercer ou passar esse momento de meditação. Para Josué, Deus disse assim: medita na minha palavra, na minha lei, na lei de Moisés, dia e noite, para que sejas o quê? Bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. O Salmo 1 diz que aquele justo, aquele que está lá, à beira do ribeiro, as suas folhas sempre verdes, é aquele que medita dia e noite na palavra do Senhor. Ele é cheio de vida, ele é feliz, ele tem frutos, ele tem folhas. Por quê? Porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele tem prazer em fazer isso. Ele tem prazer em conhecer a lei do Senhor. Então, meditar sim, mas não meditar esvaziando a mente, mas meditar enchendo a mente com a palavra do Senhor. Não meditar recitando palavras repetitivas, mas meditar trazendo à memória o que o Senhor diz. Se você coloca um hino, se você fica num lugar de paz e de tranquilidade por um instante, você começa a trazer à sua memória as promessas, as palavras, o que Deus já te ensinou, o que você já viveu com Ele. É claro que você vai sair dali muito mais fortalecido, renovado, cheio da presença de Deus, porque você gastou um tempo, investiu um tempo meditando sobre as coisas de Deus. É meditar com os olhos abertos, meditar no texto bíblico, meditar com a Bíblia na mão. É meditar sim, porque você está dedicando a sua mente o tempo exclusivo somente para pensar em relação àquilo. Então é isso que nós devemos praticar na meditação. Não é se podemos, é como devemos fazer. Meditar é você não esvaziar a mente, mas você trazer para sua mente aquilo que realmente vai te fortalecer e te edificar. É você fazer isso num tempo de paz, num lugar de tranquilidade. É você fazer isso ouvindo, sim, hinos, ouvindo músicas que animem o seu coração, porque a nossa vida é tão corrida e quando a gente tira um tempo para meditar e refletir, tudo fica tão diferente, não é? Tudo fica tão melhor. Então, o terceiro é a devoção, exige uma atitude também de quê? De oração. E você vai vendo que é como se fossem degraus. Subiu o primeiro degrau da contemplação, o segundo da meditação. A meditação naturalmente me leva à prática da oração. Jesus disse assim: quando você entrar no seu quarto, tu, porém, quando entrares no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, Jesus diz: não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos, e não é isso. Oração não é repetição vã. Oração é abrir o coração diante de Deus. A oração é rasgar o que está no nosso coração diante daquele que a gente tem a plena convicção que está ali ao nosso lado. Oração é uma conversa com Deus. A oração é um momento terapêutico e transformador. Há poucos dias eu assisti um pequeno vídeo de uma psicóloga, numa entrevista psicóloga. O nome dela é Rosana Alves, ela é psicóloga e neurocientista. E ela estava falando sobre a oração e como as pessoas acham que oração é só fazer pedidos para Deus ou só fazer algum agradecimento e não percebem como a oração é terapêutica. Falar com Deus é como sentar numa mesa de um psicanalista, e fazer todas aquelas associações livres e começar então a
compreender, olha, é assim Deus vai tratar a minha vida. Não, Senhor, eu sei, nisso aqui eu realmente tenho errado. Pai, eu agi dessa maneira, mas foi um instinto meu, foi uma forma minha. Senhor, me ajuda a ser alguém melhor. Eu fico olhando os salmos são tremendos, porque eles são experiências pessoais dos salmistas. E quantas vezes você começa a ler um salmo e parece que o salmista está amargo, parece que o salmista está sem fé, sem esperança, está caído. E ele começa a fazer oração e depois você começa a perceber que muda o tom dessa oração. E ao invés de continuar a reclamar ou a sofrer ou a falar dos seus inimigos, ele começa a dizer assim, mais o Senhor, mais Deus. E ele começa a dizer como Deus entrou naquele momento ali na sua oração e transformou a sua vida, como trouxe a memória, né? A fé, a esperança, o contentamento na parte de Deus. E ele sai diferente. Ele sai diferente. Ele começa olhando para os ímpios e achando que a vida deles é melhor e ele sai dizendo assim, não, bom mesmo é entrar na casa do Senhor e contemplar o Senhor na sua glória. O que isso mostra para a gente? Que de fato a oração é terapêutica, que de fato o processo da oração é para curar a nossa alma. E há uma mudança de estado emocional, espiritual, psíquico. A gente sai mais fortalecido para continuar lutando, a gente sai esperando tantas outras coisas novas na nossa vida. Orar é conversar com Deus, é entrar numa conversa curadora e restauradora com Ele. Orar é derramar o nosso coração na presença do Senhor, é fazer com que aquilo que nós estamos dizendo para Ele chegue no trono da graça e volte como resposta para o nosso coração. Um dos princípios da oração é orar a palavra. Orar segundo a palavra é trazer à memória, né, alguns textos bíblicos. Se você fez uma leitura, é pegar e começar, Senhor, que assim seja na minha vida, eu quero me tornar uma pessoa assim. É começar a aplicar em palavras aquilo que você acabou de ler. É você dar embasamento para a sua intercessão nas promessas, nos princípios da palavra, naquilo que você conhece do próprio Deus, porque a palavra revela, né? É como se você dissesse assim, numa conversa íntima com uma pessoa, olha, eu sei quais são os seus pensamentos, eu sei como você é, porque é isso que a palavra é para nós, a revelação do próprio Deus, de uma forma bem completa, bem plena. Então, orar é a terceira dessas ações que todo devoto deve ter. E o último degrau, então, é o que? A apropriação. Porque muitos há que contemplam, que meditam e que até oram, mas que não conseguem compreender que aquilo lá é para eles mesmos, que faz parte do que Deus preparou para ele, aquele tempo devocional, que não é só um momento em que a gente está fazendo uma prática religiosa, né? Cumprindo um ritual religioso, mas é que nós estamos de fato buscando a face do Senhor. Então a nossa vida devocional, ela também envolve a apropriação. Usa-se muito a palavra empoderar. A mulher é empoderada, a mulher cheia do poder de Deus, é empoderada. Ela tem o poder de Deus, ela é cheia do poder de Deus, mas melhor, a palavra melhor, né, para usar, não é empoderar, mas é apropriar, porque Deus nos deu o poder e nós podemos nos apropriar desse poder. Deus nos deu sabedoria e nós podemos nos apropriar dessa sabedoria. Deus nos perdoou na cruz através de Jesus e nós podemos nos apropriar desse perdão para nós e para oferecer o perdão para o outro. Deus nos concedeu a graça e nós podemos nos apropriar dessa graça e dizer, olha, a graça é sobre a minha vida. Então a oração, a meditação e a contemplação preparam o meu coração, a minha alma e a minha mente
para que eu possa terminar esse meu tempo devocional aplicando a minha vida, trazendo para dentro de mim e dizendo: a partir de hoje, isso faz parte da minha história. A partir desse momento eu compreendi e eu vou praticar isso de uma maneira plena. Nesse momento de apropriação, nós precisamos nos deixar encher pelo Espírito Santo de Deus, deixar que Ele comece a tirar tudo aquilo que não convém, para que Ele encha cada espaço do nosso coração e da nossa alma. Nesse momento, nós precisamos permitir que a graça de Deus e o perdão de Deus transforme o nosso ser, nos transforme, nos molde na pessoa que Ele deseja que sejamos. Nesse momento, nós confessamos nossas culpas, nós falamos sobre nossas ansiedades, sobre os nossos medos e deixamos que Ele cure o nosso coração e a nossa alma. Nesta apropriação, nós entramos num lugar de descanso, de paz, tendo a plena convicção de que a misericórdia dele se renova na nossa vida cada manhã, que a compaixão e o amor de Deus estão sobre nós a cada dia. Essa contemplação é a aplicação de tudo que nós vivenciamos no momento de contemplação, de meditação e de oração. A apropriação é esse momento que consuma tudo nesse tempo de devoção. É um momento que o nosso coração é tratado, a nossa alma é transformada. E o desejo do meu coração é que a devoção faça realmente parte da vida de toda mulher cheia do poder de Deus. A devoção faça parte da vida de todo homem cheio do poder de Deus. Que jovens e adolescentes compreendam isso. E se nós praticarmos e vivermos de fato um tempo de superação na vida devocional, amados, o que Deus não vai fazer através das nossas vidas? E é por isso que nesse momento eu quero orar por você, quero orar pela minha vida, porque eu sei o quanto é desafiador buscar a face de Deus, desafiador manter uma vida devocional. Mas se nós queremos, como eu iniciei falando, viver a plenitude da vida que Jesus preparou para nós, precisamos praticar a devoção nas nossas vidas. E é por isso que eu quero orar por você, então, nesse momento, e quero orar junto com você e peço que você ore por mim e que nesse momento nós possamos interceder pela igreja para que ela volte, para que cada um de nós enquanto igreja voltemos à prática da devoção. Senhor Jesus, nós queremos te dar graças porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor pode fazer grandes coisas na nossa vida. O Senhor nos conhece de uma maneira íntima e o que nós queremos, Senhor, é te conhecer também de forma íntima cada vez mais. Queremos contemplar o Senhor na beleza da tua santidade, contemplar o Senhor e sermos iluminados. Queremos, Deus, meditar na tua palavra, meditar no que o Senhor faz, na pessoa do Senhor. Queremos meditar, Senhor Deus, para trazer à nossa memória tudo aquilo que já temos aprendido de Ti. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, ter uma vida de oração, de profundidade, não somente, Senhor, ouvindo ou falando ou fazendo intercessões ou até mesmo gratidão, mas nós queremos, Senhor, que seja realmente um tempo de diálogo, de convivência, onde o nosso coração é curado, a nossa alma é transformada. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, ajuda-nos a ter essa prática de vida e de oração, que seja segundo a Tua vontade. E, Pai, que possamos nos apropriar de todas as Tuas promessas, de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Que nós possamos, Deus, tomar isso para a nossa vida como a verdade que é, para que possamos viver a plenitude da vida que Jesus pagou o preço na cruz para conquistar por nós. Abençoa cada homem, cada mulher nesse momento, cada lar, Senhor, cada família. Nós pedimos a Tua bênção para que a devoção seja parte da superação
de todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, que Deus abençoe você e que esse congresso ainda transforme e impacte muito mais a sua vida, em nome de Jesus.